Todos nós sonhamos, mesmo que de repente você não lembre nunca dos seus sonhos, ou até tem aqueles sonhos que se repetem, muda o cenário, mas parece que a história é sempre a mesma. Os sonhos guardam seus significados e trazem informações da nossa mente mais profunda. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, eu sou Maura de Albanese e hoje eu vou te dar 5 dicas de como interpretar os seus sonhos. Elas são valiosíssimas e são as que eu uso tanto para mim como até quando eu escuto alguém me falar dos próprios sonhos. Se você ainda não assistiu um vídeo que eu postei no dia 31 de julho sobre as 3 fases do sono, é muito importante que você o veja até mesmo antes de ver este daqui. Vai te auxiliar a compreender melhor. Bom, em primeiro lugar, toda vez que você sonha, você tem que saber em que momento da hora em que você foi dormir que você teve o sonho. Tem pessoas que sonham logo quando deitam, já começam a sonhar. É o sonho da nossa primeira fase do sono. Na primeira fase, normalmente são coisas corriqueira do nosso dia a dia. Se você dormiu preocupado com alguma coisa, fatalmente você vai sonhar com alguma coisa do seu dia a dia. Há pessoas que começam a sonhar um pouquinho mais, quando já fazem mais ou menos umas 3 horas que estava dormindo. É a segunda fase deste sono. Nesta segunda fase, que é um pouco mais profunda, são os insights, é o conhecimento mais profundo de si. Então, estes sonhos, eles estão te revelando algo que a sua alma está pronto para assimilar. E tem pessoas que sonham já quase na hora de acordar, que eu digo que é a terceira fase do sono. Neste momento, os sonhos estão dizendo do que você já está pronto para realizar. É aquela mensagem que o seu inconsciente que traz para você e diz: olha, faça isso, faça aquilo, porque isso você já consegue. A segunda dica que você tem que prestar atenção é se o seu sonho ele ocorre durante o dia ou num cenário noturno. E por que isso é importante? Toda vez que você sonha que está com aquele sol lindo e está durante o dia, significa que você está com toda a sua consciência para compreender tudo o que este sonho está te dizendo. Se você sonha naquele estado, sabe, o meio final de tarde ou mesmo à noite, aquela penumbra, é porque os conteúdos ainda estão muito inconscientes e que você não está tão pronto para assimilar estes conteúdos. É algo que você não está tão pronto para começar a realizar e a trabalhar com todos eles. É só uma força do teu inconsciente trazendo aos poucos estes conteúdos. É o momento de aguardar um pouco mais. A terceira dica é que todos os personagens do seu sonho são você. Quando eu digo isso, significa que se você sonha com alguém gritando com você ou com um monstro te atacando, é você também sendo espelhado neste monstro. Ou seja, você é o diretor, o produtor, você é o coadjuvante, você é o personagem principal. Então você tem que olhar para o teu sonho e se ver em cada uma das personalidades que se apresentam lá, porque isso tem um conteúdo seu. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa tenha sonhado o seguinte: uma mulher muito brava brigando com uma criança. E ela olhando e observando aquela cena muito indignada. Então, neste sonho, estes 3 personagens é a própria pessoa. A mulher brava, a criança e também a pessoa que observa tudo isso. Então, na hora que você começa a trazer todos os personagens, os cenários, se de repente você sonha com uma casa caindo aos pedaços, é o seu mundo interno que está desta maneira. Então, olhe para os seus sonhos como todos os personagens sendo você. E comece a perceber o que isso significa para você. Por exemplo, neste nosso exemplo, pode significar que há uma parte sua que está muito brava com alguma situação e que acaba descontando em uma parte sua muito fragilizada, que é esta criança. E tem uma outra parte sua que olha todo este cenário e que não faz nada. E daí você transporta esse conteúdo para o seu dia e veja de que maneira que ele se encaixa.
A quarta dica é você prestar muita atenção quais as sensações que você acorda depois deste sonho. Se você acordou com o coração acelerado, com aquele medo, com aquele pavor, como é que você estava na hora que você acordou diante deste sonho? Por que isso? Porque essas são as sensações, o seu estado emocional em que você se encontra. Então, ao invés de você ficar apavorado, por exemplo, você tem que, olha, isso é meu. Todas essas sensações são minhas, tudo que eu estou sonhando faz parte de mim e com isso você vai se serenando e percebendo de que maneira que você está diante da vida neste exato momento. A quinta dica, eu quero que você una as 4 dicas anteriores e comece a observar todo o seu sonho. Então, de primeiro lugar, você vai observar em que fase que ele ocorreu, se foi na primeira, então e se foi durante, vamos supor, durante o dia, então você está tendo uma recapitulação apenas do seu dia e que está totalmente consciente para isso. Se foi na segunda fase, significa que você está que esse é um conteúdo bem profundo e que você precisa dele para dar um up, um insight, um plus na sua vida, né? E se ainda por cima este sonho foi durante o dia, é porque você está mais do que pronto. Se foi à noite, é porque você ainda está em preparação para isso. Se o sonho ocorreu na terceira fase, quer dizer, logo próximo da hora de você acordar, significa o quê? Que tudo que você viveu neste cenário, você tem que tomar uma ação. E se você não toma, o teu inconsciente está dizendo, tome esta ação. E se você não toma, vem aquele sentimento de, nossa, por que eu não fiz isso, eu deixei de fazer. Bom, o que eu dei aqui para você são 5 passos que você tem que olhar com muito cuidado e muita atenção e totalmente desprovido de qualquer julgamento. Apenas observe todo o cenário, os personagens, em que momento que eles ocorreram e com isso você vai ter uma clareza muito grande do que os seus sonhos estão te dizendo. E sonhos, lembrando, é a manifestação da nossa mente mais profunda do inconsciente, assim como a nossa mente superior, trazendo uma mensagem para que você possa decodificar e atuar de uma forma muito bacana na sua vida. Bom, se você gostou da dica de hoje, compartilhe com seus amigos. Tenho certeza que eles têm algum sonho bem bacana para querer saber exatamente o que significam. E se você ainda não faz parte do nosso coach semanal, aqui na tela surgirá um link. Coloque o seu e-mail e assim você irá receber todas as nossas dicas. Até mais e bons sonhos para você!